Olá, começou mais um Chá das Quatro e hoje falando de um assunto importantíssimo, o nosso papel como mulheres na política. Então, não saia daí que o programa está imperdível. Eu, a Priscila e a Lorenza estamos muito felizes de ter mais esse chá, né, gente? Bom mais essa demais. oportunidade. E hoje nós estamos recebendo aqui uma quarta integrante para tomar esse chá, que vai trazer muita coisa boa, muita informação boa para a gente. Um desafio falar de política, principalmente depois desse ano de eleições. Vamos conhecer a nossa quarta integrante de hoje. Sheila Oliveira é formada em Direito e pós-graduada em Ciências Penais. É delegada de polícia licenciada para assumir o cargo de deputada estadual. Em 2016, foi eleita a vereadora mais bem votada da história de Juiz de Fora. Em 2019, assumiu seu primeiro mandato na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, sendo reeleita em 2022. Atualmente é vice-presidente da Comissão de Segurança Pública e preside a Frente Parlamentar Juntos contra a Pedofilia. Cristã da Igreja Projeto Ágape em Juiz de Fora, é casada com o deputado federal Charles Evangelista e mãe do José e dos trigêmeos, Marcos, Moisés e André. Gente, a Sheila do meu Que time, demais! Seja bem-vinda, viu, Sheila? Obrigada, Helena. Uma Muito delícia te obrigada receber pelo aqui. convite, tá? Glória a Deus. A gente está muito feliz de estar com você aqui e também para a gente poder conversar sobre esse assunto, que podemos conversar sobre esse assunto. Gente, esse ano foi um ano desafiador, né? Verdade. Para quem estava minimamente ligado no que estava acontecendo no Brasil, foi um ano desafiador, mas a gente sabe que Deus está no controle de absolutamente tudo. E nesse período de eleições, né, que já está para trás, muita coisa foi conversada, muita coisa foi dita. E uma das coisas que foram ditas é que crente não devia se meter com política, que a igreja tem que confiar no Senhor e que não interessa, o Senhor tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. Bom, eu vou oferecer para vocês a minha perspectiva. Sim, o Senhor é totalmente soberano, ele tem todo o poder e autoridade sobre a terra, né? Mas ele também nos chama para participarmos. O Senhor já podia dar a revelação do Evangelho para todo mundo, mas ele nos chama para proclamarmos o Evangelho, não é assim? Da mesma forma, na época do Império Romano, mas Jesus não se meteu com isso, mas Jesus... O povo judeu vivia sob a opressão de Roma, né? Eu acho tão interessante que Jesus, ele não desmereceu a política, ele a apequenou, ou seja, ele não fez dela o seu Deus. E é importante a gente falar isso. A política não é o nosso Deus, Deus é Deus. A nossa esperança está nele, a nossa fé está nele, mas nós estamos vivendo nessa terra. E nessa terra a gente tem que trabalhar pela justiça. A gente tem que ser, como diz lá em Provérbios 31, erga a voz em favor daqueles que não podem se defender. Seja o defensor de todos os desamparados. Isso é uma convocação que está lá em Provérbios 31. Aliás, um provérbio que fala especificamente para a mulher. Então, ali no versículo 8, se eu não estou enganado, esse verso, erga a voz em favor de todo aquele que não tem voz, né? Seja o defensor de todos os desamparados. Então, a gente sabe que a política hoje, ela é uma ferramenta, é um instrumento através da qual as leis são feitas, são votadas, a criança é exposta ou é protegida. Você está aí num nicho que lida com o combate à pedofilia, ou seja, você está erguendo a sua voz em favor daqueles que não podem defender-se. Então, nós precisamos, sim, nos mobilizarmos, conscientizarmos, educarmos a próxima geração para não demonizarmos nem tornarmos a política o nosso Deus, né? Equilíbrio é uma palavra que cabe bem aqui. E eu queria perguntar para você, Sheila, começa me dando o seu testemunho pessoal. Sim. Como é que é a sua experiência na prática de estar inserida na vida política de Juiz de Fora? Ou seja, você vereadora, seu marido deputado, quer dizer, os dois estão, né? O casal está envolvido na política. Como é que é isso? Bem, quando eu decidi entrar para a política, eu pensei
mais no ponto de vista social, né? Eu queria fazer algo mais. Eu já sou delegada de polícia já há 22 anos e a gente enfrenta a criminalidade, cumpre a nossa obrigação, mas a gente sabe que tem muita coisa que antecede até que a pessoa chegue naquele fundo do poço. Né? A criminalidade é o fundo do poço. Então, eu entrei com essa finalidade, com esse propósito. Eu não tinha... eu confesso, apesar de ser cristã já há muitos anos, eu não tinha essa visão, né, da importância do cristão na política. E eu tive essa experiência como vereadora em Juiz de Fora, na Câmara Municipal. Na época tinha um vereador, eu vou até citar o nome dele, vereador André Mariano, ele é pastor da Igreja Quadrangular. E ele era vereador lá e uma voz solitária, assim, representando, né, os cristãos, os evangélicos ali, naquela Câmara Municipal. E eu via, naquela época, muitos embates. Ele tinha muitos embates, ele era muito minucioso, muito cuidadoso. Por exemplo, na época em que foram apresentar o Plano Municipal de Educação. Sabe? Aí ali ele encontrava nas entrelinhas algumas brechas que poderiam deturpar o ensino nas escolas, brechas coisas que poderiam dar espaço para discussões relacionadas à ideologia de gênero. Né, que nós cristãos não concordamos com isso. Sim. Né? Então, deixa as crianças ser crianças, isso, gente. Deixa as crianças ser crianças. Ele enxergava isso. Eu, apesar de cristã, eu li, sou uma aplicadora do direito, né, um projeto de lei complexo, um plano municipal de educação. Confesso que eu não tinha essa visão. Eu falava, gente, o pastor André exagera demais, é muito exagero, ninguém vai fazer isso na escola. Você entendeu? Ninguém vai fazer isso, porque eu não sou da área da educação. No seu coração você subestimava, você achava que não ia chegar nisso tudo. Eu confesso isso, entendeu? Eu subestimava, aí eu falava assim, isso não existe. Sabe? E não tem tanto tempo, Helena, e as meninas aí, isso foi em 2016, logo que eu entrei lá. E tudo aconteceu tão rápido, antes não se falava nessa questão de ideologia de gênero, falava-se nas igrejas, né? Em alguns lugares de discussões políticas, e hoje não, hoje está acontecendo descaradamente, hoje nós temos projetos tramitando, inclusive na Câmara Federal, terríveis, projetos que permitem o incesto, por exemplo, né? Então, aí a gente nunca pensou viver isso, gente. Isso é surreal. É surreal. Isso é surreal. É surreal. São coisas bem demoníacas, bem surreais. Assim. Então, só para explicar, deixar bem claro, Sheila, porque às vezes as pessoas... Incesto, o que é incesto? Nós temos na nossa plateia aqui todo tipo de mulheres. Então, gente, o incesto é uma relação sexual ou de casal, né, tal, com uma pessoa da mesma família. Então, o pai, se ele resolver casar com a filha, casamento entre irmãos, a sobrinha pode casar com... Quando eu falo casar, vocês entendem o que eu quero dizer com isso. Com o tio, né? Então, que não tem problema nenhum. A gente se ama. A gente é irmão consanguíneo, mas a gente quer casar. Isso é incesto. Né? Isso é contra as leis de Deus e até pouco tempo era visto pelo mundo como uma aberração, como uma disfunção, como uma pessoa que precisava de auxílio terapêutico, psicológico, porque essa pessoa estava alterada de alguma forma buscando esse tipo de coisa. Hoje é isso que eles estão tentando normatizar. E assim, é inacreditável a gente imaginar que tem um número significante, inclusive, de parlamentares que apoiam esse tipo de coisa. Agora, deixa eu te perguntar. Foi tudo muito rápido. Você acha, Sheila, que eles apoiam porque eles realmente descriminalizam isso, eles acham que não tem nada a ver, que você merece ser feliz, porque essa é uma tônica do nosso tempo? Ou você acha que eles votam porque levam vantagem? Porque a gente sabe também que há um sistema de corrupção, que a gente briga, a gente ora, a gente pede, Deus afasta esse principado da nossa nação, que os meus valores têm preço. Então, mesmo que eu não acredite nisso, mas você me pagar bem, eu voto com o seu projeto. Existe isso na prática ou isso é lenda e imaginação da gente? Existe, né? Nós presenciamos isso aí há pouco tempo no país, né? Muitos escândalos de corrupções, só da nossa Petrobras, comprovadamente foram desviados 300 bilhões de reais. Sim, tem muito dinheiro. Então, a gente, mensalão era isso. Sim. Né? Então você vai lá, recebe a sua mesada aqui e vota com aquilo que me interessa. É isso. Né? E não só isso, Helena, tem a questão da manipulação de massa também, o interesse eleitoreiro, né? Você pegar um determinado número de pessoas
que não são a maioria, mas é um número significativo, capaz de te reeleger, por exemplo, e que pensam bizarrices, então você passa a defender aquelas bizarrices, mesmo que você não faça. Porque eu vejo muitos casos de pessoas que defendem certas práticas, mas ela mesma não faz, ela não quer aquilo para os filhos, ela não quer aquilo para a sua vida, mas não se importa de que aconteça e continue acontecendo com a vida dos outros. Sim, isso a gente vê muito também, o que nós chamamos de manipulação de massa, que é escancarado isso. É aquela história do filme do Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha não impediu o bandido, o assaltante, né? Ele estava revoltado, deixou ele passar, mas lá na frente vai atingir a gente, né? O que a gente vê hoje e não toma uma atitude para mudar, lá na frente, fala, não é nada comigo, não tenho nada com isso. Lá na frente, a coisa vira, porque a lei da semeadura é implacável. Nós vamos convidar para essa conversa uma cientista política, gente. Ela fala para a gente sobre a importância de estarmos de forma ativa na política. Eu venho aqui convidar você a refletir comigo sobre a importância de nós termos homens e mulheres de Deus, ungidos por eles, retos, íntegros, obedientes à palavra de Deus, nos espaços, nos cargos de poder e de liderança na nossa nação, dentre eles os cargos eletivos, os cargos políticos. Mas diferentemente do que você possivelmente já ouviu, eu queria trazer para você a origem, o porquê, de fato, nós devemos ocupar esses espaços de poder, seja eles na esfera política, sejam eles nos demais espaços, nas demais esferas, nos ambientes onde nós atuamos, onde nós estamos. Vamos voltar então a essa origem em Gênesis no capítulo 1, versículos 26 a 28, em que Deus, ele estabelece o propósito de nós, homens e mulheres, o propósito da humanidade, o propósito da criação. E no versículo 28, Deus nos dá um mandato. Deus estabelece para nós uma missão e ele diz: e Deus os abençoou. No original, abençoar significa dar autoridade a. Então, Deus nos abençoou, Deus nos deu autoridade para frutificar, multiplicar, encher a terra e sujeitai-a e dominai sobre peixes e dominar sobre todos aquelas criaturas, a criação de Deus sobre a terra. O verbo sujeitar significa governar, significa administrar, significa exercer influência, ocupar os espaços de direção, de liderança, e isso em todas as esferas. Nós temos, portanto, um mandato, um dever, um propósito divino de estar nos espaços de poder, o que inclui a esfera política. E por que isso? Porque nós sabemos que a obediência aos princípios, aos mandamentos do nosso Deus, geram bênçãos, geram prosperidade, geram justiça. Por isso que lá em Provérbios 29:2 diz: quando o povo é governado por justos, o povo se alegra, existe prosperidade, existe paz, existe segurança. É isso aí. É muito importante isso, porque sempre houve essa ausência, né? E a gente viu isso historicamente. Onde a igreja se ausenta, as trevas tomam conta, né? E não vamos nos iludir aqui. Eu sei que que o jogo foi o contrário. Muita gente entrou na política e se corrompeu, e se vendeu, e se sujou, né? Teve o seu preço estabelecido e pagaram por ele. Mas, graças a Deus, muitos integrantes das mesas políticas em todo o Brasil são corretos, são íntegros e estão ali não para defender o interesse de um grupo de pessoas, mas para estabelecer a justiça para todos, oportunidade para
todos, não é isso, Sheila? Exatamente. Porque é isso que é importante. Às vezes as pessoas pensam que a gente é para entrar na política para cuidar do nosso bairro, do nosso grupo, apenas dos nossos interesses. Principalmente os candidatos que são muito ligados às igrejas evangélicas. As pessoas pensam, ele está lá para ajudar a igreja não precisa de ajuda de ninguém. O Senhor cuida da sua igreja. O Senhor cuida. Deus também não precisa de nós. Nós precisamos dele. Nós precisamos dele. Né? Então, não é para isso. Né? O cristão, muito pelo contrário, a igreja ajuda a colocar uma boa pessoa lá para que essa pessoa trabalhe para todos. Isso de aí. fato, trabalhe para todos. É isso aí. Essa colocação é importante, Sheila, porque eu acho que a gente está vivendo, assim como eu vejo na igreja, assim, dentro do ambiente eclesiástico, a gente está vivendo uma mudança geracional, né? Você vê pastores que foram maravilhosos, assim, que fizeram história, eles estão meio que começando a passar o bastão para uma próxima geração. Né? E eu acho que isso, com isso, a gente tem uma nova geração de cristãos que estão ouvindo outras coisas, enfim, geração vai mudando, né? E aí é importante dizer, a conscientização dessa igreja um pouco mais madura, tendo essa visão e essa perspectiva que se você elege um candidato que está de acordo com as suas ideologias e com a forma como você enxerga o mundo, você não está elegendo aquele candidato para legislar para o seu grupo. Você está colocando ele lá porque você tem uma consciência de que ele está ali e ele vai ser um pouco mais justo do que os demais que não têm a consciência do evangelho, né? Então, essa bancada evangélica das antigas, que já está saindo, mas ainda está nas câmaras, ainda está no Senado, enfim, a chamada bancada evangélica antiga, ela está perdendo esse lugar, né? Porque realmente legislou para seu próprio benefício, em boa parte das vezes, para dar lugar e dar espaço para essas pessoas que estão chegando com essa nova mentalidade de que não, eu estou indo como cristã, como cristão, para legislar para um povo a partir da perspectiva que eu tenho do Evangelho. Exatamente. Eu mesmo sou exemplo. Eu sou evangélica, né? Tenho vários lugares onde eu busco votos, eu vou na igreja porque, né, a minha crença mesmo. E eu passei 4 anos de mandato, meu mandato como vereadora, o meu pastor nunca me chamou para pedir nada para a igreja. Que maravilha. Mas absolutamente Graças nada, a sabe que é Deus. nada, nada. Sim. E nem interferir em nada. Isso é muito bom. No A nosso gente tem que ter mandato, essa no sensatez, nosso trabalho, né? nada. Excelente. Então, essa visão, a Você visão está de sendo quem muito não bem conhece... pastoreada. É verdade. Graças a Deus, né? É um pastor que não está buscando interesse. Ele não está elegendo um candidato simplesmente para buscar interesses, mas porque entende que você é uma pessoa capacitada, né? Com a sua vida para servir a nação, servir a sua cidade. Exatamente. Né? Vamos lá, pessoal, já estamos de volta no Chá das 4. E se você acompanhou o primeiro bloco, foi muito bom que a gente falou aqui, né, gente? São coisas simples que parecem óbvias, mas eu tenho aprendido que o óbvio também precisa ser dito, né? Quando você pensa que todo mundo já entendeu, tem alguém que não está entendendo. Então, só para dar um resumo do que a gente conversou aqui, que a gente não deve se ausentar dos lugares da nossa sociedade. Então, Deus nos colocou no mundo para nós influenciarmos, sendo sal e sendo luz. Onde que a luz brilha? Onde tem um tanto de holofote, ela brilha com mais intensidade, onde há mais escuridão. E a gente sabe que a política é um universo que decide a vida comunitária das pessoas. Então, nada mais adequado do que ter pessoas que entendem o propósito de Deus para o ser humano, ocupando cadeiras. Não para conseguir o favorzinho para o pastor, libera aquele lote, libera aquela licença. Não é sobre isso política séria. Política séria é quando um pastor, como o pastor da Sheila, reconheceu nela uma capacidade para ela assumir esse posto. Ela já era advogada, delegada, uma pessoa capaz de entrar na política. Ele a apoiou, ele ora por ela, mas nos 4 anos, por exemplo, que ela teve de mandato como vereadora, ou como deputada já, também. Ele nunca veio pedir um favorzinho para a igreja. Né? E sim, acontecem ocasiões que a gente pode pedir ajuda, né? Não tem problema nisso. Todo mundo pede porque a igreja não pode. Né? Agora, o interessante é saber que ele tem essa consciência, né? Porque tem gente que está querendo cavar
oportunismo, gente oportunista, está querendo cavar oportunidade e benefícios, desfrutando dessa pessoa. Então, graças a Deus, eu acho que essa consciência está ficando cada vez mais clara no nosso meio, que a gente elege representantes, porque a gente acredita naquilo que ele pensa, naquilo que ele defende, como você luta contra a pedofilia. E eu queria falar sobre isso agora. Daqui a pouco nós vamos conversar também com uma querida que está entrando no universo da política. Mas quanto tempo que você está na política, Sheila? Desde 2016, foi um pouco rápido, né? Eu fui candidata a vereadora e fui eleita. Eu fiquei até surpresa, né? Assim, tive uma cidade de Porto de Fora, eu tive quase 10 mil votos. Uau, muita coisa. Muito voto. A média lá, 2.600, 3. Aí, passaram-se 2 anos, as próprias pessoas já colocam a gente, né, como candidata. Eu me candidatei a deputada estadual, fui eleita também. É sinal que você fez um bom trabalho, porque senão ninguém queria você de volta. Aí agora, fui eleita com mais de 80 mil votos, agora eu vim para a reeleição. Fiquei os 4 anos e fui reeleita, graças a Deus. 7 anos aí na vida pública, né? Servindo a nação, servindo as pessoas, porque é isso que o político faz. Isso. Me deixa saber uma coisa, foi dito aqui no seu histórico que você trabalha contra a pedofilia, né? Como é que está sendo essa guerra? Porque tem gente que pensa que é exagero, né? Que não é bem assim que está acontecendo, e você mesmo deu o seu testemunho aqui no primeiro bloco falando, gente, eu confesso que eu também achava que não era isso tudo, que nunca ia entrar nas escolas esse negócio de ideologia de gênero, mas não é isso que a gente está vendo aí. Não é isso não. A questão a gente chama pedofilia, é um apelido, né? Mas, na verdade, a gente trata de algo muito sério, que é o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. São muitos casos, são casos bizarros, coisas muito pesadas, que a gente lida no dia a dia. Eu, como profissional, né, agora estou licenciada, mas eu acompanho todo o trabalho das minhas amigas lá da DEPCA, principalmente aqui de Belo Horizonte, das outras cidades. É um caso atrás do outro, se a gente for acompanhar nos telejornais, isso acontece toda hora. Fora a subnotificação, que é muito maior do que os casos que chegam, porque a própria vítima muitas vezes não denuncia, ela sofre ameaça, ela sente vergonha. Está ligada a gente da família. Está ligada a gente da família. A família passa a mão, finge que não vê e quando descobre, não denuncia para não ter escândalos, essas coisas todas, sabe? Então, assim, são muitos casos, é uma perversão muito grande, eu acho que seria até tema, às vezes, de uma conversa só sobre isso, porque nós estamos aí com essa era da internet, a questão da indústria da pornografia, que hoje já é a terceira maior fonte de renda do crime organizado no mundo. Meu Deus do céu. Exatamente. A gente acha que isso é bobagem, não é. O smartphone é algo novo para todos nós, mas ele entrou dentro da nossa casa para confundir a cabeça de todo mundo, das nossas crianças a partir da mais tenra idade. Então, hoje, essa geração, eles são consumidores de pornografias. Consumidores. As pornografias, elas despertam sentimentos, elas despertam atitudes que muitas vezes, se a pessoa não ficasse ali olhando de forma contumaz, ela não faria. Então, com isso tem aumentado o número de abusos, o número de estupros mesmo, os golpes emocionais, onde as pessoas marcam encontro e abusam das pessoas. Então, aumentaram muito o número de casos, diversificou muito e a polícia perde tão pouco o controle dessa situação. Tanto é que você, como delegada... É algo bem sério. Você, como delegada, convivendo com esses casos, você resolveu ir para a política para tentar frear um pouco isso. Você disse que a pornografia, então, é a terceira renda do crime organizado? Do crime organizado. Uau! Gente. O crime organizado migrou para a pornografia. Hoje, dos principais investimentos da máfia italiana é a indústria da pornografia. Por trás dela tem tráfico de seres humanos, escravidão sexual, muitas mortes, tráfico de drogas e por aí vai. Uau. Engraçado que você posicionou no início da conversa a respeito do incesto. E veio na minha cabeça, eu falei, olha como que as pessoas não pensam. Quantas pessoas foram abusadas pelos pais e que, se isso for liberado, vai praticamente negativar tudo que elas viveram. Olha como isso é sério. Isso é muito sério. Isso é muito sério, porque a dor, a gente não pode deixar de lado a dor de uma pessoa.
A gente tem que estar ali, Deixa marcas ao lado. Exatamente. Então, olha como que as coisas estão tão rápidas. Muito rápido. Sim. Vamos chamar agora uma palestrante, uma mulher nesse bate-papo, né? A palestrante Juliana Ferron. Ela trabalha hoje no Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos em Brasília, na Secretaria Nacional da Juventude. Ei, Juliana. Olá, pastora. Boa tarde. Boa tarde, minha querida. Tudo bem? E você? Tudo bem, graças a Deus. Como é que está sendo? Boa tarde, meninas. Boa tarde. Oi? Como é que está sendo para você essa... Você imaginava entrar na política, Juliana? Não, pastora. Dessa forma, de cabeça, mergulhando, principalmente, quem sabe, num dos ministérios mais visados, né, nesse governo, o Ministério dos Direitos Humanos. Não esperava, mas aceitei o desafio de Deus, né? Estou aqui há um ano trabalhando. E como é que está sendo? É tudo isso que a gente escuta falar, porque como você deve ter ouvido a nossa conversa aqui com a Sheila, ela trazendo para a gente esses dados alarmantes. Parece que as pessoas, gente, elas vivem num fantástico mundo de Bob, ou elas simplesmente selecionam aquilo que elas querem saber e ouvir. É verdade mesmo que existe esse número enorme de abusos contra a infância, de pedofilia, inclusive, como a gente viu nesse ano eleitoral, denúncias gravíssimas sobre a exploração sexual infantil, inclusive de bebês. Isso é fato ou é boato? É fato, né, pastora? Quem saberia levantar melhor esses dados é a Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres. Eu trabalho na Secretaria Juventude, mas esses números são reais. Na verdade, os fatos são reais, né? Acho que a delegada, né, a Sheila, deputada, também estava falando a respeito da pedofilia, né? Nós estamos caminhando aí, infelizmente, e aqui é uma opinião não só de quem trabalha na política, mas para quem faz essa leitura dessa crescente das ideologias, né, há muito tempo, que estudo sobre isso e trabalho com isso também aqui fora do âmbito do Ministério. A gente percebe que primeiro se patologiza um problema, depois se despatologiza, se descriminaliza e depois se celebra, né? Nós vimos isso com relação a várias questões. E a pedofilia, infelizmente, parece que ela está caminhando para essa dessensibilização na sociedade há muitos anos. Não é de agora, né? Para que isso seja aceito com um menor rigor. Nós temos visto isso. Agora, os desafios dentro da política, né? São muitos. E eu estou trabalhando aqui tem um ano, e talvez o que eu vejo que é maiores dificuldades para uma mulher ou para um cristão dentro da política é justamente você conseguir ficar cingido com o cinto da verdade, pastora. Uau! Ou seja, você não negociar os seus princípios. Sim. Porque a todo momento você é convidado, né, a dançar conforme a música, a entrar em conflito e a negociar os seus princípios. E talvez é justamente por conta dos seus princípios que Deus te colocou num cargo de liderança, como mulher, né? E a palavra de Deus fala em Efésios 6, né? Para que a gente se mantenha firme. O cinto da verdade. O cinto da verdade é aquele que vai te dar segurança em tudo aquilo que você fez no seu mandato ou no seu tempo da vida pública, né? E eu tenho visto esse grande desafio aqui durante esse ano. Tantos conflitos internos seriam evitados se nós negociássemos, né? Eu falo de mim aqui, se negociasse os princípios nas articulações, nas tratativas, aí nos movimentos, se não fosse firme, né? Como a palavra de Deus manda, para você seguir, não abandonando a sua verdade, mas também não teria um fundamento de trabalho, né? E andaria aí um terreno perigoso. Mas eu vejo que talvez esse seja um dos maiores desafios aqui durante esse ano que eu tenho visto. E na área que você atua, Juliana, tem muitas mulheres, porque a gente também vê esse desafio. As mulheres, elas ainda têm uma representatividade muito pequena nas secretarias e nos cargos eletivos e tudo. E você sente isso aí de uma maneira mais forte ou você acha que isso começou a mudar?
Olha, aqui no Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, essa não é uma realidade. Na verdade, o maior número de pessoas que trabalham aqui são mulheres, principalmente em cargos de liderança. Nós começamos pela ministra Cristiane Brito, a secretária adjunta, Tatiana Alvarenga. Então, são mulheres em cargos de liderança. Então, a gente já está em franca mudança, né, Juliana? Muito. Que coisa boa. E é sentido nas políticas públicas, sabe, pastora? Esse olhar da mulher... Porque, assim, eu não acredito que necessariamente você ter uma mulher no cargo de liderança equivale a ter benefícios para as mulheres, né? Nós temos aí algumas personagens bíblicas que não trouxeram benefício para as mulheres, Sim. como Jezabel. Exatamente. Ela estava no cargo de liderança e fez um estrago tremendo. Fez um estrago. Mas a maioria eu vejo como um positivo. O olhar de uma mulher desenvolvendo políticas públicas para as mulheres. Sim. E se me permite, eu gostaria de dar um exemplo aqui que eu acho que tem um olhar mais profundo para a mulher. Eu acredito que porque os personagens que estão atrás aqui do Ministério de Políticas Públicas para as Mulheres são mulheres, diretoras. A gente tem aqui diretoras nessa frente. Nós temos um programa aqui chamado Mães do Brasil. E que tem esse olhar para as necessidades mais profundas das mulheres que talvez um homem não tivesse, que é a questão do aborto, a questão do cuidado com a imigração das mulheres, violência sexual, agressão, amamentação, maternidade. Então, esse programa foi criado em 2022, agora, por esse atual governo, e que ele tem um olhar assim, específico para necessidades profundas das mulheres. Mulheres egressas no sistema prisional brasileiro, elas precisam ter um olhar diferenciado. Então, esse programa, só citando, né, como ele é um programa sensível à necessidade por exemplo, de uma mulher que está amamentando num lugar público, em locais públicos. Então, é um programa voltado para uma atenção de necessidades de mulheres reais. Por exemplo, mulheres ou mães que estão à frente da sua família. 45% dos lares brasileiros, quem está à frente é uma mulher. Uau! Então, esse programa, ele está ali para ajudar a auxiliar essa mulher, que é muitas vezes mãe adotiva, que é muitas vezes mãe de uma criança com uma deficiência rara, com uma deficiência. 13 milhões de pessoas têm uma doença rara no Brasil, que tem uma mãe cuidando por trás. E muitas vezes uma mãe sozinha, uma mãe sem um esposo, sem um marido, sem um subsídio de uma família. Então, eu vejo que programas assim, criados por mulheres, acabam tendo essa sensibilidade, sabe, pastora? De realmente olhar para uma mulher que continua tendo uma vida social, que continua desempenhando um papel emocional e que não tem um olhar, por exemplo, quando ela recebe a notícia na sua gestação de que ela tem um filho que tem uma doença rara ou uma deficiência. E esse programa, ele já acolhe essa mãe, já dá instrução para essa mãe e já acompanha essa mãe, porque talvez uma criança dessa precise de um cuidado por toda a vida. Que grande Então, eu vejo muitos benefícios, sabe? Sim, sem dúvida nenhuma. Desculpa, eu falei demais aí, pastor. Não, mas imagina. Você falou coisas úteis e que traz para a gente uma informação que enche o nosso coração de esperança. A gente pede a Deus que esse tipo de programas continue acontecendo, continue em curso, né, para o bem da nossa nação. Juliana, muito obrigada, minha querida. Que o Senhor te abençoe aí na sua trincheira de batalha e te dê vitória sobre todas as circunstâncias. Viu? Deus te abençoe. Obrigada por ter participado com a gente. Amém. Amém. Gente, vamos agora para a opinião masculina. Vocês gostaram? Eu amei o que eu estou ouvindo aqui, gente, né? Glória a Deus, porque tem gente séria nesse país, tem gente séria tentando fazer o que é bom para todos. Vamos colocar uma opinião masculina e hoje, na nossa conversa, no quadro Contraponto, quem fala é o senador Carlos Viana. Eu estou na política há 4 anos. Decidi, depois de uma carreira longa como jornalista, professor,
em várias profissões, me dedicar um pouco a trabalhar pela sociedade, porque é assim que eu entendo a política. Nós, como cristãos, temos de ser sal da terra, luz para o mundo, como Jesus ensinou, e na política também é necessário que nós estejamos discutindo, levando nossas ideias e posicionamentos e deixando claro para todo o Brasil o que nós pensamos e como nós queremos a nossa pátria. Daí a importância de nós participarmos desse debate e, em especial, das mulheres cristãs. Eu tenho observado um número cada vez maior do público feminino se juntando à política e é fundamental que a mulher cristã também leve o seu posicionamento, leve, claro, a sua experiência como esposa, como mãe, como profissional, numa sociedade em que as mulheres ocupam cada vez mais espaço. Nós já temos leis que garantem salários iguais, progressão de carreiras iguais, mas nós agora precisamos participar mais das discussões envolvendo o sexo feminino, as famílias, o que nós entendemos como casamento que Deus determina dentro das leis. Se nós deixarmos para que outros discutam, para que outros tomem decisões, naturalmente nós muitas vezes seremos perseguidos ou até mesmo não respeitados em nossos direitos. Por isso a importância de que a mulher cristã participe da política, leve o seu posicionamento e esteja conosco discutindo os rumos do Brasil. Muito bem, excelente. Excelente a opinião aí do Carlos Viana, senador Carlos Viana. E o nosso chá já está acabando. Ai, tanta coisa. Mas foi muito bom. Esse assunto rendia, não rendia, gente? Com certeza. Tem muito. tanta coisa que a gente quer aprender, que a gente quer entender, mas eu quero te agradecer, Sheila. Obrigada porque o senhor hoje trouxe umas informações para a gente muito sérias e é muito importante a gente ouvir alguém que está dentro, porque é muito fácil, né, de fora, a gente falar, não é nada disso não, colocar todo mundo no mesmo saco, né? Política é todo mundo ladrão. Não, gente, essa realidade vai mudar na nossa nação, em nome de Jesus, né? E a gente está tendo uma nova mentalidade e a gente espera que essa presença da mulher na política leve para a política integridade, honestidade, firmeza e generosidade. Que Deus abençoe muito você, viu, Sheila? Obrigada, viu, Helena, pelo convite. Eu fiquei muito feliz, muito honrado, né? Um privilégio para mim estar aqui, graças a Deus. Também a Lorenza, a Priscila, né? Muito obrigada aí por estarem me recebendo aqui, ouvindo um pouquinho das nossas ideias, das nossas lutas, que não são diferentes, né? Nós, mulheres, nós somos muito parecidas umas com as outras. Deus fez assim, né? Os homens com as características deles e nós com as nossas. E os dois precisam caminhar lado a lado, né? Exatamente. A gente está construindo aí um país mais justo, mais humano, mais fraterno. As nossas características fazem muita falta. E na política, sim. Hoje, nessa legislatura, nós aumentamos um pouco mais o número de mulheres aqui no Parlamento Estadual. Éramos 9, agora seremos 15, né? A partir de fevereiro. Bom. Muitas mulheres que ótima notícia, ótima conosco, notícia. Muito bom. Obrigada. Então, assim, obrigada de coração. Obrigada, tá bom. Meninas, Deus abençoe vocês. Obrigada também pela participação de vocês, queridas do meu coração. E você, nossa querida, nosso ilustre convidado também, né, que gosta aqui de conhecer um pouco mais do universo feminino. Que bom que você esteve com a gente e eu espero ter deixado no seu coração esperança e propósito. Todos nós estamos por aqui, ainda nesse corpo, nessa vida, para fazer diferença. Então, seja fazendo política, atuando, votando, considerando nas leis, não apenas pensando em eleição, em época de eleição. Vai lá fiscalizar o candidato que você elegeu, né? E fazer diferença na nossa nação para construir uma nação mais justa para todos, claro, com a ajuda e direção do soberano sobre todas elas. Deus abençoe vocês. Até o próximo Chá das 4, se Deus quiser.